Bom, pessoal, agora, última parte da revisão, vamos estudar um pouco sobre a formação territorial do Brasil, né? Para isso, gente, eu vou usar slides que eu utilizei na aula já, e vocês também podem usar aquela tabelinha que a gente foi preenchendo na aula. Se vocês quiserem um slide, me mandem mensagem que eu mando lá no grupo, tá bom? Mas então vamos começar. Sobre essa formação territorial do Brasil, como eu expliquei para vocês, isso vem lá desde o século XV, não foi de um dia para o outro que o nosso país se formou como a gente conhece hoje, certo? Mas para essa prova a gente vai se focar em duas fases, digamos assim, dessa formação. A fase inicial ali entre o século XV e XVI, quando a gente tinha o Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias, entre o século XVII e XVIII, quando a gente foi expandindo para o interior, através do Tratado de Madrid. Começando aqui pelo Tratado de Tordesilhas, ele foi criado, né, em 1494, após a chegada dos portugueses e dos espanhóis no território americano, né? Até então a gente tinha a presença dos indígenas nesses territórios. Mas à medida que os portugueses e espanhóis chegavam aqui, a gente pode ver que foi mudando as coisas, né? Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu esse território entre Portugal e Espanha, né? Portugal ficou com as terras a leste e a Espanha com as terras a oeste. Mas, para a gente, é mais interessante estudar como foi feita a administração do território português, ou seja, da parte leste do continente. Os portugueses, eles decidiram utilizar um sistema que a gente chama de capitanias hereditárias. Essas capitanias foram criadas em 1534. No total, foram 15 capitanias. Elas eram, então, porções de terras que eram doadas para nobres portugueses, os chamados donatários, como vocês podem ver aqui, pessoas de confiança da coroa portuguesa que tinham servido em guerras para o rei de Portugal ou faziam serviços de fidelidade ali para a coroa portuguesa. Então, essas pessoas mais ricas e mais importantes é que foram ganhando esses pedaços de terra aqui na América. E aí, a principal objetivo da criação dessas terras, né, para organizar melhor o território, era povoar, defender e explorar essas terras economicamente. Então, trazer pessoas para ocupar essa região, defender as fronteiras, já que tinham outras nações de olho nesse território, como a França, e explorar economicamente para mandar algum rendimento para o rei de Portugal. Era como se fosse uma troca, já que o rei deu a terra, você tinha que de certa forma, dar um retorno financeiro para ele. E aí as capitanias elas só podiam ser herdadas, não podiam ser vendidas. Então ia passando de geração para geração, tá? Nesse primeiro período, as principais atividades econômicas realizadas no Brasil, né? Então agora no século XVI, né, que a gente está falando, as principais atividades econômicas eram pau-brasil, como vocês podem ver nessa mancha verde mais clarinha do mapa, e a cana-de-açúcar, certo? Essas eram as principais atividades econômicas desenvolvidas no século XVI. E as duas eram predominantes do território, do litoral, perdão. Por que o litoral? O pau-brasil, porque ele é uma espécie típica da Mata Atlântica que está mais presente na região leste do nosso país e no litoral também. E a cana-de-açúcar, porque é uma planta que ela se adapta melhor ao clima litorâneo do que ao clima que a gente tem no interior do Brasil. E aí as coisas elas foram mudando e o sentido da ocupação do Brasil, ele foi tomando como referência as atividades econômicas que iam sendo desenvolvidas.
Isso significa que a gente foi se deslocando de leste para oeste, como vocês podem ver as setinhas aqui. E uma das formas de adentrar esse território, de seguir essa direção de leste para oeste, para o interior do Brasil, foi através da pecuária, que a gente encontrou terrenos melhores para pecuária no interior do Brasil. É aí que entra o Tratado de Madrid, que a partir do século XVIII a gente tem uma nova configuração no Brasil. Os portugueses eles não respeitaram os limites do Tratado de Tordesilhas, principalmente porque eles ficaram sabendo que os espanhóis descobriram minas de prata na América Espanhola, e aí os portugueses também queriam ir atrás desses metais preciosos. Foi então em busca da mineração que eles começaram a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Para isso, foi necessário a criação de um novo tratado para delimitar novas fronteiras entre Portugal e Espanha na América. Foi aí que eles criaram o Tratado de Madrid aqui. Como vocês podem ver, o território brasileiro passou a ser muito mais parecido com o que é hoje. As nossas fronteiras passaram a ser esse traçado aqui em vermelho, certo? Então, o Tratado de Madrid, ele contribuiu para praticamente duplicar o tamanho do nosso país, né? Essa ganância pela mineração fez com que o nosso território praticamente dobrasse de tamanho. E aí a ocupação, as fronteiras foram delimitadas de acordo com os portugueses que já estavam estabelecidos nestes locais, tá? Então, sobre a formação do território brasileiro, gente, é isso. Vocês vão se focar aí no Tratado de Tordesilhas e no Tratado de Madrid. Aí, como eu falei, se vocês quiserem que eu mande os slides, é só mandar mensagem. Então, bons estudos, qualquer dúvida, é só avisar.